Porque a gente não pode mais aceitar viver num estado em que os grandes feitos dos gestores é pagar o salário em dia. O desenvolvimento econômico tem que ser encarado como estratégia de Estado, como política de Estado. Gente, o que estamos fazendo aqui, ele vai resvalar daqui a 10, 15 anos lá na frente. Saudações cordiais a você que nos acompanha aqui no EJUPcast, o podcast da EJUP, Educação Jurídica. Hoje eu vou receber o Hugo Fonseca, que é o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico aqui do Rio Grande do Norte, e nós vamos recebê-lo aqui no nosso podcast. É uma satisfação tê-lo aqui. Hugo, ele é biólogo de formação pela UFRN, fez um MBA em Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental. Ele é mestre em Ciência, Tecnologia e Inovação pela UFRN, especialista em energia eólica, foi coordenador no IDEMA, coordenador de desenvolvimento energético do Estado, secretário adjunto da SEDEC e atualmente é titular da pasta. Trabalhou no Conselho de Política Energética do país e participou da elaboração da Resolução CONAMA 462 de 2014, que estabelece os procedimentos para o licenciamento ambiental de empreendimentos de geração de energia elétrica a partir de fonte eólica e superfície terrestre. Seja muito bem-vindo aqui, vai ser uma satisfação conversar contigo. Eu já te conheço de longa data, inclusive nesse MBA foste meu aluno e nossa, é uma satisfação poder te receber aqui para conversarmos hoje. Mas a primeira pergunta que eu queria te fazer vai nessa linha. Eu te conheci como biólogo há um bom tempo atrás, no IDEMA, quando fomos analistas ambientais no órgão. E o que traz e o que faz o biólogo se tornar o secretário de Desenvolvimento Econômico de um estado como o nosso, Rio Grande do Norte? Obrigado, Leonardo. Eu acho que sua pergunta é boa, porque de vez em quando eu recebo essas perguntas, né? Colocado, mas é a trajetória de vida da pessoa, né? Eu acho que é importante isso. A possibilidade de ter me formado em biologia, ele possibilitou que eu pudesse trabalhar com várias outras atividades, né, que têm relação com isso. A construção civil, que trata sobre construção de projetos de engenharia, né, desde resorts, projetos da área de geração de energia renovável, instalação. Viajei, tive a oportunidade de viajar o Brasil todo. Grande parte da minha vida foi em implantação de grandes projetos, desde parques eólicos a hidrelétricas, PCHs, seja no Rio Grande do Sul, seja no Rio Grande do Norte, interior da Bahia, às vezes com a fronteira com a Colômbia, com a Venezuela. Tive a oportunidade de ir fora do país também. Então, essas relações que a gente vai construindo de formação, né? E também a oportunidade também de eu poder cada vez mais me especializar em algumas áreas, também na parte de direito ambiental, que foi fundamental, me gabaritou também que eu pudesse justamente ter essa relação com várias outras atividades e que eu pude construir uma carreira ao longo desse processo como todo, né? Desde trabalhando no setor privado, do setor público hoje, né? E isso é importante. Eu acho que quando você constrói um arcabouço de conhecimento, né? Isso ninguém tira de você, né? Não tira, né? Você só soma cada vez mais que você trabalha, cada vez mais que você assume, você consegue assimilar conteúdos bons, né? Trabalhar em ações que dão resultados não só para as empresas, mas também resultados que são políticas públicas, né? Que garantem o desenvolvimento em diversas atividades, em diversas esferas. É isso, eu acho que é esse processo como um todo. Lá quando tu começou estudando essa parte de energia eólica e principalmente trabalhando com licenciamento ambiental e elaborando estudos de impactos ambientais como consultor também, tu já imaginava que o estado do Rio Grande do Norte fosse se tornar potência em energias como é hoje, principalmente energias renováveis? Olha, lá em 2000, lá para 2006, antes da gente ter esse boom todo, quando começaram os primeiros projetos aqui do estado do Rio Grande do Norte, nós tínhamos uma dificuldade muito grande de entender o nível de impacto
que esse setor iria ocasionar. No começo temos ainda uma visão ainda muito de projetos do ponto de vista mais estratégico, pontuais, porque temos a questão do Proinfa lá atrás, estávamos vivendo um período aí pós-apagão de vários pontos que tiveram entre 2000 e 2001, que afetou a economia do país, e o governo brasileiro instituiu o programa, o Proinfa, né, de incentivo a novas fontes. Então a gente vê naquele período como uma fonte incentivada, pontual. Depois que o mercado abriu com o início dos leilões de contratação e o setor entrou de forma oficial dentro do mercado de geração de energia, né, o governo federal apostando através dos leilões, né, no mercado regulado e depois com o mercado livre, aí que a coisa ficou seriamente, a gente disse, não, realmente é uma atividade que vai ser importante do ponto de vista econômico e a gente precisa desenvolver essa atividade. Não conseguimos desenvolver tudo que a gente precisava, porque a coisa foi muito rápida, muito dinâmica, né? Inclusive, até hoje, nós temos pontos que precisam ser melhorados, adequados a esse processo. Tem questão de infraestrutura e logística que a gente não conseguiu atender rapidamente ao setor, então por isso que tem a questão de algumas fábricas não terem ficado aqui no estado do Rio Grande do Norte, mas isso não é problema para a gente. Porque a maior mão de obra hoje do setor de energia renovável está no Rio Grande do Norte. As maiores empresas hoje, as empresas que mais contratam mão de obra, estão todas no Rio Grande do Norte. Você pega tanto que você pega, por exemplo, a Vestas, desativou todo o seu parque lá de operação e manutenção no Ceará e trouxe para o Rio Grande do Norte. Hoje só no Vestas temos quase 1.000 pessoas trabalhando. Todos os centros de manutenção estão no Rio Grande do Norte. Então é um setor que emprega mais de 10.000 pessoas, muito mais que o setor industrial, propriamente dito. Então nós fizemos uma escolha. Não tínhamos a estrutura já desenvolvida naquela época, que não conseguimos dar resposta ao setor naquela época, porque precisava já ter uma estrutura consolidada. Então a gente investiu o quê? Em ambiente favorável de investimento, um arcabouço legal, importante isso, incentivos fiscais e tributários, né? Um licenciamento rápido que pudesse promover justamente o desenvolvimento da fonte. E ponto, foi super positivo e hoje nós somos um estado consolidado, um berço hoje da formação profissional. Eu gosto de dizer, não tem um parque eólico, não existe uma planta solar hoje no Brasil que não tem um potiguar. Hoje nós exportamos mão de obra para todos os países do mundo. Eu participei de um curso agora, mês passado, eu fui para a Espanha fazer um curso de offshore em alto mar, com embarcação, estava lá navegando lá tudo, e quando eu encontrei o potiguar lá, fazendo manutenção numa torre em alto mar a 40 quilômetros da costa. Lá. Ou seja, nós conseguimos transpassar as barreiras físicas do nosso estado e estamos cada vez mais colocando potiguares em vários lugares do mundo. Isso é uma coisa positiva, porque a gente transforma a vida das pessoas, da economia como um todo, e nós somos referências nesse setor. Eu muito tenho orgulho de nós sermos uma referência no setor hoje a nível global em termos de transição energética. Sem dúvida. Hugo, você falava aí sobre políticas públicas e antes, né, nós estávamos falando aqui das várias ações e a primeira pergunta que eu ia lhe fazer é sobre as ações, as principais ações da secretaria. Eu conheci você ainda quando você era o adjunto, mas você sempre me chamou muito a atenção pela sua eloquência, pela sua capacidade de articulação, de falar e de prestar todas as informações da secretaria. Quero primeiro lhe parabenizar por agora você estar como titular da pasta e agradecer a sua vinda aqui ao nosso podcast. Mas eu fico me perguntando, com relação... Há uma discussão muito grande em relação a essas energias, né? Primeiro porque é uma atividade extremamente complexa. Nós sabemos que é uma atividade extremamente complexa e é por esse motivo que existem tantos órgãos e tantas instituições que regulamentam, né, que desde do MME, do Ministério, até a EPE, que faz as pesquisas, né, a CCE, que hoje está no Mercado Livre. Então, existem inúmeros, o Sistema Nacional, que faz toda essa programação, liga, desliga a energia. Mas há uma discussão sobre o que isso efetivamente deixa para o Estado. E aí eu me refiro, por exemplo, aos parques eólicos. O que é que os parques eólicos deixam efetivamente para o Estado e para os municípios?
né? Nós falávamos de segurança jurídica, conversamos sobre tanta coisa antes do podcast iniciar, e aí eu queria saber de você, o que é que esses parques deixam para o Estado, o que é que eles deixam para os municípios, já que hoje há por parte dos municípios uma iniciativa em tributar, por exemplo, os parques eólicos que estão em áreas consideradas rurais e que hoje eles tentam fazer com que essas áreas hoje sejam tributadas pelo IPTU, que seria o Imposto Municipal. Como é que o Estado pensou nisso em termos de imposto, de riqueza mesmo para o próprio Estado, além da empregabilidade, que em alguns casos você já mencionou? Lógico, né? Então não pode esquecer, a questão da empregabilidade é fundamental. É um setor econômico importantíssimo para a economia potiguar. Hoje o PIB industrial do Estado, cerca de 30% desse PIB industrial, vem da atividade de energia, do setor energético potiguar. Ou seja, ele é importante para a movimentação da economia potiguar ao longo do ano todo. Se você pega as importações do estado do Rio Grande do Norte, a maioria são de painéis solares, inversores. Nós temos um setor econômico pujante que emprega milhares de pessoas do estado do Rio Grande do Norte. Isso que é legal com isso. Mas quando a gente olha o impacto do valor, nós temos que entender que é uma fonte que é incentivada. Existe um convênio do convênio de incentivo do CONFAS, que é fundamental, depois suas diversas renovações dele, que foram importantes para a gente poder manter a competitividade do setor de renovável e permitir que o Brasil fizesse sua transição energética e tivesse quase 80% da sua fonte sendo renovável e referência a nível global e tão importante para esse processo. Mas a gente tem que entender também que essas empresas, esses geradores, eles precisam de empresas prestadoras de serviços, que são serviços, na verdade, que sejam de manutenção. Hoje você pega Macaíba, você pega ali João Câmara, João Câmara e Macaíba aqui são grandes polos hoje de empresas instaladas que servem exclusivamente para a manutenção desses parques. Você passa ali em João Câmara é antes e depois dos projetos de geração de energia. Era um município pequeno, relativamente, com a chegada do setor... conhecido só pelos terremotos e hoje... Justamente, é o polo de energia. É o lugar que tem mais torre eólica por metro quadrado do mundo. Não tem outro lugar que tem mais concentração de torres eólicas lá. Não é à toa que você tem as principais empresas multinacionais com seus centros de manutenção e operação lá. Você encontra Vestas, você encontra GE, você encontra Volbem lá, todas instaladas num município praticamente no meio do estado do Rio Grande do Norte, que ninguém conhecia. Isso gera a quantidade de empregos absurdamente. Você tem desde o cara que faz a manutenção dos veículos lá que ficam rodando nos parques eólicos, que leva equipe. Você tem empresa de cabo de telefonia, empresa de internet, que contrata muita gente para manter toda a parte do link de dados e informação. Tem a equipe que faz a manutenção nas turbinas, na recuperação, né? A equipe que faz a fiscalização, a equipe que faz a parte de vigilância dos parques. Ou seja, eu tenho um conjunto de empresas que gravitam em torno desses projetos de forma absurda. E isso gera o quê? ISS para os municípios. Não é à toa que os municípios arrecadam desse processo. Lógico que o bolo maior está na fase de construção, porque aí está falando de projetos na casa dos bilhões. Então a quantidade de ISS que é gerada para os municípios, eles arrecadam muito na fase de construção. O que é importante? Eu vou pegar o exemplo que quando a gente começou os projetos aqui, eu fui para Osório entender. Eu tive a oportunidade, quando fui lá conhecer o projeto de Osório, estava na fase de construção. Osório fez uma coisa muito interessante. Eles criaram como se fosse um fundo de investimento e praticamente todos os recursos que foram captados através do ISS foram colocados nessa espécie de fundo que foi utilizada para aplicação em investimentos sociais e por aí para retorno à sociedade, né? Nós, inclusive, chegamos a levar algumas prefeituras daqui do estado do Rio Grande do Norte para ver os primeiros projetos lá no sul do país que foram desenvolvidos e tudo, o processo. Agora, infelizmente, nós tivemos prefeituras ao longo desse processo que se organizaram, aproveitaram esse volume absurdo, porque de uma hora para outra você tinha um caixa que tinha um fluxo de 3 milhões e foi para 20, 40, 50 milhões por mês, só de ISS. E aí, o que você vai fazer com esse dinheiro? Você tem que usar de forma estratégica esse dinheiro nos municípios, né? E infelizmente nós tivemos vários casos, os escândalos de corrupção estão aí em alguns municípios lá atrás de gestões passadas. Eu não estou falando de uma dessas gestões lá,
que foram comprovados que recursos financeiros captados daquilo ali realmente não foram utilizados da melhor forma para a população. Inclusive tiveram, aí, alguns prefeitos perderam aí os seus cargos, né? Foram aí por causa de escândalos envolvendo o processo. Então também faltou, é que eu gosto de dizer, uma maturidade do ponto de vista dos próprios gestores públicos lá atrás, naquela época, de saber que esse volume maior de recurso financeiro que ia entrar pudesse ser uma carteira para a sociedade. De eu poder utilizar esse recurso na aplicação de obras públicas, de desenvolvimento da educação, na saúde do município e fazer esse dinheiro render cada vez mais. Mas, infelizmente, nós tivemos aí projetos que foram executados para os municípios que se deterioraram. Que o recurso financeiro, quando a gente vai ver, obras, às vezes, até questionado do ponto de vista até de se aquele valor que foi gasto realmente é aquele valor realmente com a obra daquele tamanho, né? Então, assim, é aquele momento que a gente... Então eu gosto de dizer que as prefeituras não estavam preparadas para esse volume financeiro que entrou em muitas delas. Elas não se preocuparam após a construção desses projetos de geração, seja eólico, seja solar. Elas nunca se preocuparam. Se preocuparam naquele tempo, principalmente, do que o que é que eu vou usar agora, o que é que eu vou gastar agora. Era o agora desse processo, né? E agora a conta chega do processo, porque eu tenho um volume absurdo de recursos entrando através do ISS, porque você centraliza no município, e depois eu caio aquele recurso para um patamar menor, mas um valor ainda considerado. Mas se eu aumento minhas despesas, pensando naquele volume que entrou em 2, 3, 4, 5, 6 anos, entrando de obras e construções, aquilo ali não é infinito, ele é finito. E aí você aumenta as suas despesas, baseando naquela receita que você está tendo de forma absurda, sem ver que aquilo ali depois é de forma temporária. Então os municípios não se prepararam para isso. Léo, o que ele está dizendo, eu acho que, só complementando o que ele está dizendo, volta para o início da nossa conversa, quando nós ainda estávamos offline, né, que é a diferença entre política de Estado e política de governo, né? Então, provavelmente, deve ter sido isso que aconteceu, os gestores, naquela ocasião, não tinham uma política de Estado a implementar. E utilizavam aqueles valores de forma muito imediata, sem terem se preocupado em deixar esses valores recebidos naquela época para as gerações ou para os governos vindouros, né? Mas nós não temos essa maturidade política institucional, ainda, infelizmente. Muito do recurso que entrava era para pagar folha salarial, para pagar dívidas atrasadas que tinham, às vezes até dívidas com fornecedores de educação, compra de materiais, às vezes tratores, coisa para agricultura. Assim, não tem nenhum problema isso, mas quando você é um gestor público, a maturidade, como você colocou, como gestor público, é fundamental nesse processo. Mas você tem outros casos que foram bem sucedidos também. Eu pego a antiga prefeita de Jandaíra também, estou tentando me lembrar o nome dela agora, inclusive a secretária atual, né? Ela fez uma boa gestão, aproveitou os recursos que foram utilizados, inclusive na construção de vários projetos de plantas solares naquela região eólica, que tiveram um planejamento muito bem utilizado para a aplicação de municípios que só dependia, às vezes, do repasse do fundo, né, participação do nível municipal, né? Então, se nós temos casos positivos e temos casos negativos. O problema é que os casos negativos terminaram de execução de utilização de recursos, termina se sobressaindo naquelas boas políticas e práticas que foram estabelecidas. Mas voltando à sua pergunta, sim, o setor de geração de energia, ele contribui muito para o desenvolvimento econômico dos municípios. Ele gera economia, ele faz a roda girar hoje, e estamos concentrados em polos no final das contas. O polo de João Câmara, né, com Lages ali naquela região. Você tem o João Câmara, Lages, o polo de Mossoró também se desenvolveu bastante com a geração de energia eólica e solar também, né? Você tem o polo da região do Mato Grande, pegando ali também, atuando até ali em São Miguel do Gostoso também, que algumas empresas se instalaram lá na região. Então você tem aí nichos específicos, áreas que foram desenvolvidas e que hoje representam uma fatia importante, né, de empresas instaladas lá, e, consequentemente, a geração de emprego. Não é à toa que a gente tem alguns benefícios fiscais hoje, estão localizados nesses lugares que hoje as empresas hoje atuam, literalmente.
Eu vou aproveitar que nós estamos aqui com o secretário de Desenvolvimento Econômico, não é, do Estado, para fazer uma pergunta para quem está nos ouvindo de fora do Rio Grande do Norte. Que estado é o Rio Grande do Norte economicamente em 2026? Onde é que está a nossa força e onde é que estão as nossas fragilidades? Porque nós temos vários investidores nacionais e internacionais, e não apenas em energias, porque nós identificamos a potencialidade do estado em energias, mas nós somos um estado riquíssimo em turismo, riquíssimo em carcinicultura, riquíssimo em vários segmentos econômicos. Então, eu gostaria de saber essa pergunta até para orientar também, né, as pessoas. E agora Minério, exatamente. A nossa mineração riquíssima desde o tungstênio, né, até agora, principalmente aí com as jazidas de ouro e ferro, né, das empresas Fomento, Aura. Então, qual é o nosso cenário para 2026, né? Eu até anotei aqui, a SEDEC ela projetou em janeiro um crescimento entre 1,1 e 2,3 do PIB do RN em 2026. Isso é uma projeção conservadora ou é o que dá para entregar de fato? É uma projeção conservadora. Nós acreditamos que nosso objetivo é até superar esses dados. Estamos trabalhando para isso. Ano passado, nossa balança comercial ultrapassou US$1 bilhão em movimentação econômica, em relação do ponto de vista econômico. E quando você olha para um estado que tem uma população de no máximo 3 milhões de habitantes, um estado que é um dos menores estados da federação, e esse mês agora o estado se configurou como um dos 3 estados do Nordeste que tiveram os 3 maiores, um dos 3 estados do Nordeste que tiveram movimentação da balança comercial, superando o Ceará, superando Pernambuco, superando Bahia. Então você mostra a pujança da nossa economia que a gente tem, como nós somos importantes do ponto de vista do desenvolvimento econômico do nosso país. O Rio Grande do Norte não é qualquer um, não. Ao contrário, nós somos agora um estado estratégico desse processo. E não foi fácil construir isso. Nós passamos por um processo de amadurecimento, de construção de políticas públicas, de investimento necessário para que a gente pudesse chegar nesse de amadurecimento e também do próprio empresariado potiguar, que investiu também, acreditou nesse crescimento do país, do nosso estado e também do nosso país também, que propiciou também esse ambiente favorável como todo. Então, o Rio Grande do Norte, eu gosto de dizer que ele está muito bem posicionado nesse processo. Nós nunca tivemos num momento tão bom do ponto de vista econômico, pelo menos fazendo uma análise do ponto de vista de crescimento econômico do Estado nos últimos 15 anos, nós nunca tivemos um ambiente tão bom. O aumento das exportações, batendo recordes anuais, superando aí na casa dos bilhões de exportação, batendo recordes de geração de emprego. Somente esse ano, em 2026, nos 4 primeiros meses, geramos 61 mil empregos no estado do Rio Grande do Norte. Claro que tem emissão e de contratação, mas só de contratações foram gerados mais de 61 mil empregos. Então, temos saldo todo mês positivo quando a gente olha a quantidade de emprego gerado. Temos setores econômicos se desenvolvendo de forma absurda no estado. Você pega o setor mineral, como você falou, o setor mineral está avançando de forma impressionante no estado do Rio Grande do Norte. E hoje é o setor que estamos tendo mais cuidado em relação a isso. Por quê? Porque nós saímos, Leonardo, de um ambiente de que temos o setor mineral do Rio Grande do Norte, que era muito marginalizado, muito informal, que você tinha praticamente o garimpo predominando no setor mineral do estado do Rio Grande do Norte, que é tanto que tem tantas ações judiciais, tantos processos judiciais contra vários garimpeiros e empresas que não se tentavam se formalizar no processo. E, consequentemente, como eles não se formalizavam, eles não conseguiam acesso ao crédito, eles não conseguiam transformar numa escala industrial sua produção. E hoje, praticamente, a gente está superando esse processo. O garimpo ainda existe, mas é um fator que a gente está regularizando esse processo, mas com a chegada das multinacionais, que não foi por acaso, essas multinacionais, foi um momento que foi ocasionado pela regularização da atividade no estado do Rio Grande do Norte, por criação de leis e arcabouços que puderam dar segurança jurídica aos investimentos e por um cenário cada vez mais forte a nível global de demanda de minerais estratégicos dentro do processo. E isso fez com que multinacionais investissem aqui no estado do Rio Grande do Norte, e hoje o estado do Rio Grande do Norte é disputado pau a pau
por grandes empresas de mineração do estado. Nós temos a mineração de ouro, com empresas canadenses, temos a mineração de ferro avançando cada vez mais, inclusive com arrendamento de um pátio, de um pátio do Porto de Natal, só para atender o minério de ferro. Temos vários minerais de terras raras com empresas chinesas investindo. Hoje nós temos duas grandes empresas multinacionais chinesas aqui no estado do Rio Grande do Norte, com escritório montado, com estrutura montada, com equipe e tudinho, só fazendo a parte de análise e certificação desses minerais, fazendo cubagem, justamente já tratando com o governo do estado logística para escoar esse processo, que é o nosso grande hoje fator limitante, é a logística. Porque o setor mineral, ele depende de uma logística forte, portuária principalmente, e ferroviária, para ele aumentar cada vez mais a sua escala de produção. Então, o Rio Grande do Norte, ele tem uma corrida muito rápida que ele tem que fazer, de investimento no setor portuário, não só no Porto Natal, que a gente está fazendo dragagem e tudo, mas no novo porto indústria do estado do Rio Grande do Norte, e principalmente desenvolver sistema de ferroviários, linhas ferroviárias, para diminuir o custo logístico desse processo. Mas o setor, se fosse fazer uma pergunta para mim, Hugo, quais os próximos setores que vão ser desenvolvidos de forma absurda no Rio Grande do Norte? É o setor de mineração. Inevitavelmente o setor de mineração ele está avançando cada vez mais, porque estamos saindo do garimpo e estamos indo para uma escala industrial, ou seja, o setor mineral está se industrializando no estado do Rio Grande do Norte e está puxando uma série de empresas que estão vindo também, como a gente chama de empresas satélites, que ficam ao redor dessas grandes empresas, que vão buscando, lógico, e com interferência geopolítica do processo. Por exemplo, o ouro. O ouro é nosso principal produto de exportação hoje. Até dezembro do ano passado, era óleo combustível. Nós exportávamos para vários países, exportamos para os Estados Unidos, exportamos para a Rússia, às vezes para fazer refinagem, exportamos para a Arábia Saudita, exportamos para a Europa, e deixou o óleo combustível de ser nosso principal produto, que isso não acontecia em 10 anos praticamente, e se tornou o ouro. Mas por que isso aconteceu de uma hora para outra, só porque chegou a hora? Não. Porque a demanda de ouro no mercado internacional está superaquecida. Porque todos os países hoje que têm reservas em dólar estão trocando suas reservas em dólar por reservas em ouro. Especialmente em razão da guerra, né? Justamente isso, e a desvalorização do dólar cada vez mais avançada. Isso aquece o mercado, e por isso que o ouro teve uma valorização de mais de 700% no mercado global. Agora, você falou em judicialização aí. Você falou em tanta coisa que cada vez que você fala em alguma coisa, eu penso numa pergunta, mas eu vou focar numa delas que você falou. É porque você falou em judicialização, falou em investimento internacional. E para quem, como eu, advoga, e às vezes advoga para empresas que atuam no Brasil e fora do Brasil, existe um descompasso enorme na questão judicialização. No Brasil, enquanto algumas empresas têm um número impensável de ações, às vezes são 5 mil ações, 160 mil ações, 30 mil ações, aí o CEO às vezes tem dificuldade para informar para o conselho fora do Brasil, porque aqui nos outros países do mundo, eles têm uma quantidade tão pequena de ações, e aqui no Brasil o contingente de ação judicial é tão grande. Quais são os setores? E nós conversávamos sobre, antes de iniciarmos aqui o podcast, nós conversávamos sobre essa questão da judicialização. Quais os setores hoje mais judicializados e o que é que o Estado tem feito para garantir segurança jurídica a esses investidores que vêm de fora? Eu sei que existem questões que são nacionais e que estão alheias à atuação do Estado e da sua secretaria. Mas o que é que vocês têm feito quando você diz assim, nós estamos preparando para que as empresas, quando entrem aqui, tenham segurança jurídica? De que modo vocês têm feito isso e que trabalho vocês têm feito para garantir essa segurança jurídica para essas empresas que vêm da China, do Canadá, dos Estados Unidos e estão investindo aqui no Estado? Perfeito, perfeito. Essa é uma pergunta também capciosa. Em várias camadas, né? Eu gosto de dizer em relação a isso, né? Mas assim, Rossana, essa pergunta, em todas as vezes quando a gente se encontra com advogados, com empresas que a gente recebe, sempre isso termina acontecendo. Quando eu estava vindo para cá, eu estava tratando de uma situação ligada ao setor mineral do estado do Rio Grande do Norte que ia ser judicializada novamente. Então, olha só,
Cada vez mais a judicialização está sendo um mecanismo recorrente de recorrência das empresas para dirimir, inclusive, os problemas junto a nível estadual, a nível federal ou a nível municipal. E, inevitavelmente, acontecendo isso. E isso acontece em setores muito estratégicos. O setor de energia é um dos setores econômicos do Brasil mais judicializados, seja por questão de outorgas, seja com questão de pareceres de acesso, que é muito discutido junto com a ONS hoje. A ONS ela vem promovendo uma revisão desses pareceres de acesso, porque tem algumas práticas de mercado de algumas empresas solicitarem vários pareceres de acesso para meio que controlar aquele barramento que a gente chama de subestação, todos os acessos ali, e muitas vezes esses projetos não são executados, às vezes só para garantir que a gente chama de espaço naquele sistema, né? E isso terminou inchando muitas vezes a nossa conexão e atrapalhou projetos que tinham PPA, que tinham contrato já estabelecido de venda, mas não tinham conexão. Por quê? Porque talvez aquela subestação estava toda lotada praticamente de projetos e alguns projetos não iriam ser construídos. Olha o problema. E aí o que aconteceu? Quando a ONS começou a cancelar os pareceres de acessos, inclusive justamente porque as empresas não demoravam a assinar os contratos, ou então não cumpria as cláusulas contratuais, começou a cancelar ou não apresentava as garantias físicas necessárias nesse processo. O que aconteceu? Elas entravam na justiça para conseguir liminares para que justamente aquele parecer de acesso não fosse cassado ou fosse suspenso ou fosse cancelado. Ou seja, o barramento daquela subestação continuava sendo cada vez mais impactado e eu não consegui comercializar outros projetos, né, no Rio Grande do Norte. Olha só que situação. Então, projetos que já tinham investidores, não conseguiam conexão porque tinham projetos que estavam lá simplesmente ocupando espaço que, através de uma medida judicial, né, que deveriam ter saído do processo. Então, assim, isso contamina o setor como todo, né? Mas isso são estratégias de empresa. A gente não está aqui para questionar se a estratégia é boa ou ruim do processo. Eu olho do ponto de vista econômico, de desenvolvimento econômico da relação a isso. Tivemos agora, a ANEEL cancelou várias outorgas agora. Cancelou, acho que foram quase 50 outorgas canceladas aqui no estado do Rio Grande do Norte. Alguns setores econômicos aqui questionaram isso, botando culpa no governo federal, às vezes querendo botar isso culpa no governo estadual. Gente, isso é uma questão normal de mercado. Nós tivemos agora desde 2021, o mercado, o setor elétrico, ele vem passando por várias transformações a nível de leis que foram melhorando a gestão do setor elétrico cada vez mais. E apertando também do ponto de vista de você separar o joio do trigo de quem é investidor e quem é especulador do setor como todo, né? E aí, com isso, nós tivemos aí a questão, inclusive, de prazos que foram estabelecidos, das empresas requerer outorgas até 2023, senão você ia perder os descontos de 50% da DUS, que é a tarifa de transmissão e distribuição, né? As empresas entraram de forma absurda no órgão ambiental para conseguir as licenças, foram muitas licenças dadas para conseguir essas outorgas, para justamente ter aquele período deles conseguirem 50% para comercializar, mas a maioria desses projetos não foram comercializados. Eles não conseguiram comercializar, mas estavam ocupando as outorgas, estavam ocupando acesso no sistema elétrico do estado do Rio Grande do Norte. Ou seja, inflacionando. Ou seja, você estava mascarando a quantidade de projetos realmente que são projetos que têm capacidade de serem desenvolvidos e instalados. O que o governo fez? Peraí, vou passar um rapa aqui. Esses projetos que você não cumpriu os prazos, você não assinou os contratos, que não está, você tem que sair para dar preferência àqueles projetos realmente que têm PPA, projetos estruturados e que têm clientes garantidos de fornecimento de energia. E isso é importante e foi super positivo para a economia potiguar. Mas espera aí, Hugo, perdeu 23 bilhões. Não perdemos 23 bilhões. Esses projetos, a maioria deles não iam ser construídos. Nunca foram. Você tem uma carteira de projetos que foram desenvolvidos, né? Então, quando você judicializa, ou o mal que você causa no desenvolvimento de um setor, porque meio que você paralisa, você meio que engessa o setor. Então a judicialização hoje é uma ferramenta muito utilizada às vezes pelas empresas, não no ponto de vista só de resolver ou dirimir, às vezes, quando você tem alguns buracos ou falha na nossa legislação que gera interpretações equivocadas. Às vezes, como própria estratégia da empresa,
né, para o ponto de vista de conseguir espaços, né, ou nichos de espaço ali, para que eu possa ter uma reserva de mercado, às vezes, para uma conexão ali, ou para alguma estratégia do ponto de vista de uma carteira de futura de projeto que eu posso vender a empresa depois com a carteira lá na frente. Então, virou estratégia comercial. Quando a judicialização vira uma estratégia comercial para uma empresa e para o setor, ele começa a se tornar mais impactante do ponto de vista negativo do que propriamente do ponto de vista positivo de solucionar os problemas. Hugo, uma pergunta com relação ao tarifaço, porque assim, o tarifaço ele bateu forte aí no pescado e no sal, né, aqui no Rio Grande do Norte, mas o Rio Grande do Norte foi um estado que conseguiu gerenciar bem essa questão de cunho internacional, né? E eu queria saber quais foram as ações que a SEDEC tomou, quais as medidas foram necessárias, e deixo uma outra pergunta que aí é de cunho mais transversal e que fica de pano de fundo para toda essa discussão, inclusive dentro de uma lógica política também, que é o empresário, ele é parceiro ou adversário nesse processo? Porque eu acho importante para esclarecer para quem assiste, né, e ter a elucidação ao longo da jornada para que a gente fuja daquele discurso, né, de dicotomia direita e esquerda. Se a esquerda é contra a economia, é contra o desenvolvimento, é contra. Se a direita é a favor. Então, eu acho que é importante escutar de um secretário de desenvolvimento econômico essa postura, né? Para que a gente atua, né? Para que o Estado do Rio Grande do Norte executa essas ações e para defender o que, efetivamente? Vamos lá. O Estado, ele tem que ser obrigatoriamente parceiro do empresário das atividades econômicas do Estado do Rio Grande do Norte. Até porque, se não for isso, o empresário não tem competitividade. Ele não consegue hoje competir hoje no mercado global como nós temos, e de todas as cadeias hoje que está todo mundo concatenado, sem que o Estado seja parceiro dele. Isso é fato. Sem ter um subsídio, sem ter um incentivo fiscal que os desonere, que o Estado complemente para o outro lado, ele não consegue ter competitividade. E isso é em todo canto do mundo. Você vai para a Alemanha, que é um dos maiores parques industriais, tem toda uma série de subsídios, tem toda uma série de desonerações e apoio para que a indústria nacional alemã ela seja competitiva. Você vai para o grande coração da indústria mundial, que é a China. É cheia de subsídios, é cheia de interferência do ponto de vista do governo federal, do governo da República Popular da China, para manter a competitividade das indústrias. Eu estudei quase um ano na China, estudei em Macau, fui fazer a parte de comércio internacional entre Brasil e China, tive essa oportunidade, e uma das coisas que a gente estudava era a política econômica da China, e como o Estado interfere no processo, seja a questão de bancos públicos financiando as empresas, vários subsídios de concessão de áreas industriais para instalação, né? Interferindo do ponto de vista até de qual é a empresa que deve atuar ou conseguir naquele nicho específico, de acordo com a especificidade e o grau de maturidade. Isso é importante. No Brasil, a gente tem o nosso jeito brasileiro de fazer, mas ao mesmo tempo não tem como o nosso industrial, o nosso empresariado competir no mercado internacional sem benefícios. Hoje eu vou dar um exemplo. A grande maioria da indústria potiguar só consegue rodar aqui, ou no Brasil, ou principalmente no Rio Grande do Norte, através do PROED. O PROED hoje é a grande ferramenta que permitiu que, em 2019, nós saltássemos, quando a governadora Fátima assumiu e deu essa incumbência à SEDEC e a Secretaria da Fazenda, de criar um programa de estímulo para o desenvolvimento que foi o PROED. Por quê? Porque a gente tinha fuga de indústria. Vocês se lembram disso? Quantidade, todo mês era anúncio na televisão, empresa fulano e tal saiu do Rio Grande do Norte e foi para Paraíba, um centro de distribuição que era para instalar foi para o Ceará, outro foi para São Paulo. Isso não existe mais no Rio Grande do Norte. Isso acabou há muito tempo. Nós saímos, Leonardo, de pouco mais de 107 indústrias que tinha naquela época, em 2019, nós saímos por mais de 350 indústrias no estado do Rio Grande do Norte. Nós temos 64 mil pessoas contratadas trabalhando na indústria potiguar.
Ou seja, nós triplicando o número de indústria no estado do Rio Grande do Norte graças ao Proed. E sem o Proed, essas empresas nunca conseguiriam ter performance de competir no mercado tanto nacional como no mercado internacional. Olha que importância. Nós chegamos a tal grau hoje que nossos distritos industriais têm ocupação de 98%. Está faltando área no estado do Rio Grande do Norte para as indústrias se instalarem. Áreas que são do estado ou do município, que a gente pode fazer as concessões e contrapartida. Ela instala, ela faz o investimento, mas a contrapartida dela tem que gerar emprego e renda, né? Então hoje a nossa maior dificuldade hoje, e a briga que a gente faz legal e positiva, é convencer os municípios, né, que são municípios estratégicos, a investirem na instalação dos seus distritos industriais. Lógico que tem um investimento é necessário, você tem que fazer o licenciamento, não adianta você construir um distrito industrial sem um licenciamento ambiental, porque a gente está falando de indústria, você tem que fazer aquisição, às vezes você tem que fazer a desapropriação de terrenos, legalizar, é um investimento. Um distrito industrial você não faz de uma noite para o dia, é um projeto mínimo de 2 anos e meio, 3 anos para você colocar um distrito industrial. No mínimo, mas é em média de 5 anos de desenvolvimento do distrito industrial, mas um investimento que dá retorno ao município e provoca o desenvolvimento. Hoje o que nós temos? Hoje nós temos quase todos os nossos distritos industriais lotados, abarrotados, e eu tenho uma lista de espera de no mínimo hoje que a gente tem no cálculo da nossa SEDEC que chega, mais de 30 empresas aguardando áreas para disposição para se instalar no estado do Rio Grande do Norte. Empresas de fora do estado, fora do Brasil. Fora do estado e do Brasil também, procurando áreas para instalação no estado do Rio Grande do Norte, que sejam áreas do governo, seja de estadual ou municipal. Mas para elas se instalarem, os distritos eles têm que estar organizados, eles têm que ter licença ambiental, eles têm que ter toda a escritura resolvida, que é a grande hoje dificuldade. Então, só os únicos distritos industriais que têm hoje tudo resolvido, basicamente, é o do Rio Grande do Norte, do governo do estado em Macaíba, o distrito industrial de Macaíba é do Rio Grande do Norte, temos o também de Natal, que também é do governo do estado do Rio Grande do Norte, e nós vamos abrir agora um novo distrito, que não vai ser industrial, vai ser um distrito empresarial em Mossoró, que é para justamente a gente atrair não só a indústria, mas o centro de distribuição. Porque nós percebemos que quando a gente faz anúncios, algumas indústrias específicas, ela tem um centro de distribuição acoplado à indústria, para justamente melhorar a performance dela e ela atender vários fornecedores com o centro de distribuição. E isso permite que a gente não chegue só com o Proed, o regime que consegue desonerar quase 95% do ICMS dessas empresas, até 95%, mas eu posso também chegar com um regime também específico de CD, que permite que as empresas, por exemplo, ela não pague nada na importação de insumos e só vai pagar 1% de ICMS quando sair. Olha só que interessante isso, né? Então, assim, eu encaro isso como uma oportunidade muito grande que a gente tem que fazer com que os municípios, não só os municípios, que o Estado ele tem um papel de fazer distrito, está fazendo parte dele, mas a gente precisa de muito mais distritos industriais e empresariais para que a gente aproveite esse momento que a gente está vivendo agora, de demanda de investimento, até porque nós temos uma janela de oportunidade. Essa janela se chama Reforma Tributária e Fiscal. Até 2028 é a nossa janela máxima que a gente pode inscrever novas empresas, novos institutos em termos de programa de incentivo que provoca a renúncia fiscal, certo? Depois de 2028 a gente não vai poder mais conceder. E 2032 é a mudança de chave, que acaba todos os regimes e vamos para o federal, propriamente dito. Então a gente tem essa janela de oportunidade que a gente não pode deixar de passar. Isso não só para o estado do Rio Grande do Norte, que está fazendo o seu papel, mas também os próprios municípios com gestores estratégicos. Cara, eu quero desenvolver o meu município. Eu vejo, por exemplo, eu converso muito com as prefeituras, eu vejo o pessoal de prefeitura de Nisa Floresta desenvolvendo seu próprio distrito industrial, já contratou a equipe, chamou a Federação das Indústrias e está entrando como parceiro, correndo atrás do processo. Você vê a prefeitura de São José muito focado a centros de logística, né? São José está virando um grande centro de logística se instalando ao longo da BR-101, porque é justamente próximo ali a uma grande artéria, né?
Então, muitas empresas de logísticas, né, estão se instalando lá no distrito de São José. Você tem Goiânia que precisa avançar mais ainda no seu distrito industrial, né, porque tem essas dificuldades envolvidas. Então, é o papel muito importante dos municípios a gente abrir essa capacidade que a gente tem hoje para que a gente possa absorver essa demanda tão grande que a gente tem hoje de empresas procurando o governo do estado do Rio Grande do Norte. Essa é a boa de sentir, né? Essa é a dor boa. Até exatamente onde a gente está. Porque eu costumo dizer que aqui no Rio Grande do Norte a gente passou muito tempo sentado em diamante comendo barro, não é? Então, assim, agora realmente a gente precisa aproveitar esse lapso temporal, essa brecha de oportunidade para efetivar, né, esses investimentos e realmente trazer o benefício socioambiental pretendido também, né? A questão do licenciamento ambiental está muito vinculada a todo esse processo. E agora com a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, com a padronização que vem, mas principalmente, né, com a transferência de responsabilidade para os empresários a partir da licença por adesão e compromisso, eu acredito que vai ter uma mudança aí de chave muito importante nesse contexto, que vai permitir maior agilidade na execução, na construção desses projetos, mas um nível de responsabilidade bastante considerável a partir do momento em que essas atividades estiverem em execução, né, em operação. E a SEDEC, nesse contexto, ela tem também esse papel, né, de articular, inclusive, as associações, através da federação, né, da indústria, a FEComércio também, para que esses empresários eles compreendam o impacto dessas novas legislações, tanto a tributária quanto a ambiental, porque as duas vão gerar efetivamente uma transformação, né, da compreensão empresarial sobre esses assuntos e sobre a própria atuação, né, do empresário frente às demandas que vão surgir. Léo, sobre isso que você fala, eu gostaria de conversar com ele, porque eu vi que recentemente o Estado ele tem atuado e trabalhado em fomentar o hidrogênio verde, né? Então, vocês criaram uma política, eu acho que já com base no que vem acontecendo a nível federal, né? Com o marco legal do hidrogênio verde. E eu queria que você dissesse um pouco para quem nos escuta no que consiste esse trabalho de fomento que vocês vêm estabelecendo para quem tiver interesse de investir nisso. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, nós já conversávamos sobre isso, é sobre a aparente contradição que existe entre investir em hidrogênio verde, que é algo que vem da água, né? Então, é um trabalho de eletrólise da água, de você separar o hidrogênio do oxigênio, num ambiente de escassez de água, que é o Nordeste e o Sertão, né? Então, aí eu queria que você colocasse para a gente, dissesse para a gente essas duas coisas, o que é que o governo do Estado vem fazendo e por que o governo do Estado vem investindo nisso, para que as pessoas saibam e entendam essa aparente dicotomia que, na verdade, pode ser algo que beneficie o Estado. Dentro desse contexto ainda tem mais um pouquinho, porque olha o que eu tinha anotado aqui. Atrair esses data centers e computação de alto desempenho de IA para o RN, né? Também é uma questão que entra nessa questão de consumo, tanto energético como de água. Então, como é um recurso, isso é muito então, eu já estava anotadinho aqui. Vocês fizeram duas perguntas, É porque a gente faz uma pergunta, você fala tanta coisa, vamos lá condensar várias perguntas, um assunto. A dinâmica é muito... Sua secretaria é uma secretaria impressionantemente rica, né? Eu estava vendo aqui, você é secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, então é muita coisa numa secretaria só. E, portanto, você tem muitas informações para passar, não só do ponto de vista econômico, que é o objetivo, digamos, da sua secretaria, mas eu fico imaginando como é que do ponto de vista jurídico, porque hoje não existe você ser um gestor público, né? Você que vem da área de biologia e tal, sem que você tenha um braço ali jurídico importante que lhe ajude, lhe auxilie
nas suas atividades do dia a dia, porque normalmente todos os seus atos são vinculados, a gente chama, né? O ato vinculado é que precisa ser vinculado à lei. Verdade. Mas para não fugir do assunto, vamos voltar lá para a água. Pronto, nossa, por tantas coisas, vamos tentar resolver aqui. O Leonardo já começou com um assunto bem polêmico que estamos vendo agora, que é justamente essa transição que vamos enfrentar agora da parte ambiental, onde o ato declaratório, na verdade, um ato declaratório transfere a responsabilidade que era do órgão ambiental, teoricamente, no licenciamento ambiental para o empreendedor, né? E isso multa a concepção, né? Ou seja, o empreendedor ele vai ser responsável por estar dizendo, né? E o órgão ambiental do Estado ele vai ser mais fiscalizador, né? Ele vai fazer auditorias, né? Então, isso muda a cultura até do empresariado desse processo. E aí ele tem que entender que o Estado ele deixa de ser, naquele momento, um agente que vai ajudá-lo a desenvolver o projeto ambiental, né? Porque isso foi mudado pelo Congresso Nacional, não foi o governo do Estado, isso foi uma ação do Congresso Nacional, na reforma que teve agora do novo marco legal para o licenciamento ambiental, e o Estado passa a ser simplesmente um órgão de auditoria, que chegue lá e vai dizer está certo e está errado. E quando ele dizer dar errado, ele vai ser aplicação de multa, né? E multas que estão previstas na lei, né, desse processo, que vai exigir muito do empreendedor, uma capacidade que ele vai ter que entender agora que ele não pode fazer mais, ele não pode desviar 1 metro quadrado daquele processo. Porque o fiscal que for chegar não vai ser um técnico do licenciamento, vai ser um fiscal. Ele vai chegar lá para dizer o que é certo e errado. Um importante que eu acho muito interessante ressaltar aqui, que é o órgão ambiental, ele é obrigado a fiscalizar. Ele é obrigado. Ele vai necessariamente te visitar dentro de um período de 1 ano a partir da emissão daquela licença. É um compromisso teu, assumido ali naquele momento, de que está implantando todos os requisitos legais e outros requisitos concernentes à tua atividade. Só que não quer dizer que é uma carta de... Não, é cheque em branco. Um cheque em branco. O contrário. Dentro de um período de 1 ano, necessariamente não vai ser um analista ambiental que vai na tua instituição, na tua empresa, para verificar o teu processo de licenciamento. Não, ele já vai verificar o cumprimento do que foi declarado. Então, é efetivamente... De eles premissas sumidas. Qual é a diferença entre um auditor e um fiscal? O auditor, ele verifica, né, o cumprimento daqueles requisitos legais. E o fiscal, ele já vem representando o Estado com o objetivo não de transformar a atividade, mas efetivamente de identificar o cumprimento ou não dos requisitos legais. E aí, se não estiver cumprindo, é auto de infração, multa, processo administrativo. E inevitavelmente a gente vai ter que seguir isso, porque foi aprovado, é lei, e inclusive nós estamos adaptando nossa lei, o nosso marco legal aqui do licenciamento ambiental, estamos encaminhando nosso projeto para a Assembleia, que tem que seguir a lei federal. Então a nossa preocupação hoje, as empresas hoje estão conscientes disso. Elas sabem que quando fizerem um ato declaratório desse, elas têm das responsabilidades que elas vão ter, quais são, o que ela está sujeita a isso. Então, se ela não é um cheque... Só darem uma resistência aqui, lá, EJUP, nós temos um curso, inclusive estamos lançando, e o professor Leonardo Pivoto é um dos professores desse curso, exatamente sobre esse assunto, sobre licenciamento ambiental, a nova lei de licenciamento ambiental, e é voltado para a área jurídica e para empresários também, porque você tocou num ponto importantíssimo. Muitas vezes o empresário ele reclama da atividade do governo, né? Mas esquece muitas vezes que a ele também são atribuídas obrigações e a ele não é dado o direito de desconhecer a lei, né? E infelizmente ou felizmente, quem empreende tem a necessidade de conhecer a lei. Eu gosto de dizer, Alçana, que na época, quando você tinha o licenciamento, que ainda tem hoje ainda, porque a lei estadual ainda não foi aprovada ainda, então a gente tem esse tempo ainda de adaptação, o órgão ambiental é um parceiro do empreendimento, então ele vai ajustando, dizendo, isso aqui não pode, isso aqui está errado, melhora isso aqui, muda isso aqui no projeto para ele se tornar sustentável ambientalmente, até conseguir sair a licença. Isso não vai ter mais. Então, assim, a transferência da responsabilidade é total para o empresário.
E se ele fizer errado, se ele cometer falhas dentro do procedimento que ele apresentou ou infringir o arcabouço legal do ponto de vista ambiental, ele vai ser passível de responder legalmente por isso, tanto na esfera administrativa e inclusive até a ação civil que possa vir também por causa de danos e prejuízos ambientais. Tríplice responsabilidade. E é a preocupação nossa hoje do governo do estado do Rio Grande do Norte, porque essa transição ela vai ter que ser, infelizmente, ela vai ser abrupta, porque a legislação era de cima para baixo, ela começa no nível federal e ia colocando. E a nossa preocupação é o nível de grau de maturidade dos empresários no contexto do Rio Grande do Norte, que eu vou me colocar no contexto do Rio Grande do Norte, para que se eles têm esse nível de entendimento e de consciência que essa responsabilidade está sendo transferida para eles nesse exato momento. E o que eles estão sujeitos depois do ponto de vista administrativo, da fiscalização, das auditorias que vão vir em cima desse processo. E a legislação, por um lado, facilita a consecução das licenças, mas, por outro lado, atribui uma grande responsabilidade ao investidor e é preciso que eles tenham essa nossa. Mais ainda, a responsabilidade em cima do empreendedor e o cumprimento da legislação. Ou seja, não tem meio termo. Ou você executa o que está de acordo com a legislação e o que você apresentou de projeto, ou você vai ser responsabilizado administrativamente, ou civilmente, ou criminalmente, dependendo do dano ambiental que você causou naquele processo ali como um todo. Pois é, então, você está nos assistindo a se inscrever no curso aqui do professor Pivete. É necessário que a gente tenha um nível de amadurecimento inevitável. A gente vai ter um período de adaptação. A gente sabe que pode durar 3, 4, 5 anos, que é uma preocupação nossa, porque as empresas têm que entender, que é uma cultura nova, que o Estado não vai estar chegando lá porque, eu vou querer arrecadar porque eu estou aplicando o mundo. Não, ele está cumprindo a legislação. Então, necessariamente a gente vê uma situação que pode haver um aumento substancial nesse período de adaptação de autos de infração, de multas, porque alguns empreendedores ainda vão ter que entender que não é cheque em branco como nós colocamos lá. Vai vir a auditoria e vai vir a fiscalização, inevitavelmente. Foi proposto isso foi um projeto que tramitou no Congresso Nacional, foi aprovado pelas câmaras desse jeito, não era a intenção, inclusive, do governo federal que fosse desse modelo, né? Mas, infelizmente, é um modelo que foi posto, que foi aprovado e que temos que lidar agora com ele dessa situação. Léo, a gente está chegando ao finalzinho aqui. E eu nem respondi a você. Mas aí, então, para a gente concluir, eu queria que é tão importante isso, né? Essa questão, inclusive, polêmica, né? Como lidar com a água necessária, tanto para a pergunta feita por Leonardo, que se refere aos data centers, e é necessária também para o hidrogênio verde, que é energia limpa. E tem uma coisa interessante também na questão do hidrogênio verde, que para que ele seja considerado verde, é preciso que ele venha de energia limpa, como solar e eólica. E aí você se pergunta, por que você usar energia para produzir energia, né? Então são perguntas assim que envolvem essa questão. Eu queria que você respondesse para a gente rapidinho sobre as ações do Estado para o hidrogênio verde e para os data centers, e essa questão da água. É muita coisa, mas vamos lá, Waka. O hidrogênio, rapidamente com isso, a gente publicou ano passado a lei o marco legal do hidrogênio. Você sabia que foi o primeiro marco do Brasil desenvolvido, foi o marco legal do hidrogênio do estado do Rio Grande do Norte. Do hidrogênio da indústria verde. Só que a gente demorou tanto na tramitação do processo na Assembleia que o nosso terminou sendo aprovado depois que a lei federal. Mas antes mesmo de ser aprovado pela lei federal... O nosso texto é anterior. O nosso texto é anterior. Ele entrou na Assembleia Legislativa e foi tramitando, foi um debate absurdo, porque ele não é só ele não é do hidrogênio, ele é do hidrogênio verde e da indústria verde. Ele prepara também a indústria para esse processo de transição das fontes que são de combustível fóssil para fontes renováveis desse processo. Então atrasou, mas terminou sendo bom esse atraso, por quê? Porque a gente aproveitou, né? Às vezes a gente vê a legislação, ela tramita de forma tão tecnologia muito nova também. E depois os doutrinadores vão falar, e aí, o legislador errou aqui, o legislador errou ali, né? E teve termos que foi aprovado no nível federal, a gente incorporar no texto, dentro das câmaras que passou na Assembleia Legislativa, e hoje nós temos um marco legal que é copiado
para outros estados. Vocês sabiam disso? Nosso marco legal é copiado. Tem vários outros estados que já utilizaram o nosso marco legal para a nível estadual, que isso é legal, é o bom trabalho que nós fazemos isso. E uma coisa importante que você falou da água, o nosso marco legal, ele coloca lá bem claro, a produção de hidrogênio será preferencialmente utilizando o quê? Água dessalinizada e água de reuso. Fundamental, ou seja, água potável não é e nunca será a fonte primária de água para poder fazer a hidrólise, que é uma das rotas de obtenção de hidrogênio. Então, nosso foco hoje, como política pública, por isso que está na lei hoje, e quando você vai para o licenciamento ambiental do órgão ambiental, 99,9%, nunca vou dizer sempre, porque pode ser que alguém protocole lá agora, nesse exato momento. Mas todas as nossas plantas de hidrogênio hoje, em licenciamento, ou que já foram concedidas licença, ou que estão em fase de construção, todos utilizam ou água dessalinizada ou água de reuso da indústria. Isso que é legal, porque já está previsto em lei. É o Estado dizendo, não, peraí, eu não quero isso aqui não. Você pega outros estados que têm plantas de hidrogênio, alguns estão utilizando realmente água potável. Isso aí, mas por quê? Porque o arcabouço legal não foi construído para isso. Não teve esse direcionamento para a empresa. E ela olha o quê? O que tiver menor custo possível. Você pega um custo de dessalinização altíssimo. Porque a água tem que ficar. Fora que aquela salmoura precisa ser bem trabalhada. Justamente escoada, sob pena de também causar danos. Isso, porque quando você vai para a hidrólise, todo mundo quer o hidrogênio de cara. Mas você não quer cuidar do que é gerado depois, que é aquelas águas mães, aquele processo tudinho que você faz do processo para obtenção da dessalinização para que a água entre desmineralizada dentro do reator. Ninguém quer isso, né? Então ele procura a rota que é mais barata. O Rio Grande do Norte não, peraí, vamos organizar isso. O Estado determinou isso em lei, tanto no marco legal e também na nossa resolução que foi aprovada em fevereiro, que regulamentou a atividade de produção de hidrogênio no estado do Rio Grande do Norte. Ele já coloca isso. A prioridade para você produzir hidrogênio no estado do Rio Grande do Norte é água de reuso, que é a água da indústria, água que seria descartada de forma naturalmente, né? Um processo que ele é obrigado a tratar aquela água, utilizar aquela água dentro do processo dele industrial, ou então você fazer a dessalinização de água do mar, mas você tendo que cuidar de todos os processos. Isso evita a chamada competitividade da utilização da água no ambiente no semiárido nordestino, que pela nossa Constituição, todo mundo sabe, quem tem prioridade da água, primeiro, abastecimento humano, segundo, sedentação animal, produção, terceiro, agricultura, né, e por colocado, e por último, quarto e quinto é que vai produção de energia, é que se enquadra. E aí você me pergunta, mas por que danado eu tenho que produzir hidrogênio? Lembre-se, o hidrogênio é uma molécula que ele tem uma capacidade calorífica gigantesca. Ela é muito mais... O teu calorífico dela é bem superior ao gás natural, certo? E para algumas atividades industriais, eu preciso desse teu calorífico. Por exemplo, caldeiras, elas funcionam com teu calorífico. Então, eu tenho que ter um combustível que ela seja renovável, que eu possa transportar com segurança e que eu possa, por exemplo, retirar o hidrocarboneto dentro desse processo e substituir por hidrogênio. O hidrogênio ele vai entrar nesse segmento industrial. O hidrogênio é muito mais para atender a indústria, que tem o gás natural do processo, ou então tem hidrocarbonetos derivados de petróleo e gás, que atuam justamente, que aí tem vários tipos de petróleo que é utilizado, que é para justamente produzir calor para caldeiras e outros equipamentos, para turbinas específicas, que precisam de um calor intenso. A indústria siderúrgica é um exemplo claro disso. Todos os fornos siderúrgicos são movidos a gás ou derivado de petróleo e gás. O hidrogênio vai entrar para substituir isso e promover a chamada transição energética dentro desse setor industrial que utiliza combustíveis fósseis nesse processo. Por isso que ele é tão importante. O hidrogênio ele não vai produzir energia para a gente poder aqui estar no estúdio com luz. Ele não é para isso. Ele nunca foi pensado para isso. Ele foi pensado para a indústria, a priori, e depois consequente para a mobilidade e o transporte, que a próxima revolução que nós vamos se deparar de mobilidade é os carros movidos a hidrogênio. Os carros elétricos chegaram, mas vai ser uma opção, inevitavelmente, porque os ciclos de bateria ele tem capacidade, você vai investir do ponto de vista energético, mas mesmo que eu tenha aí grande
novas reservas de silício, se eu consigo baterias de sólidos que vão chegar, mas eles têm uma limitação tecnológica de avanço. Com a chegada do hidrogênio de produção e as patentes hoje desenvolvidas hoje de célula de combustível a hidrogênio, inevitavelmente os carros de hidrogênio serão uma realidade num futuro cada vez mais próximo e muito mais factível, porque eu encho um carro de um tanque de hidrogênio, numa tacada só eu encho rápido como se fosse um posto de combustível e vou rodar 1.200, 2.000 quilômetros com um tanque de combustível de uma vida a hidrogênio. Ao contrário que eu tenho um carro elétrico hoje, que eu tenho uma limitação e ainda vou ter essas limitações de ciclos de bateria de recarga, que vai ter uma limitação de capacidade de locomoção. Então você vai ter essas duas opções, mas para frota pesada, caminhões ou navios, o hidrogênio ele vai ser a solução inevitavelmente, com a partir do desenvolvimento das células de combustíveis. Data centers, que legal isso aí. Eu tenho duas coisas que a gente trabalha muito. A SEDEC, que também é Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente chama o tripé nosso, né? Que é Ciência, Tecnologia e Inovação voltada ao desenvolvimento econômico do Estado. A Ciência e Tecnologia é voltada sempre para o desenvolvimento econômico do nosso Estado. Que é o quê? É computadores de alto desempenho, que é o nosso foco, porque você traz chamado Power Shore, é a carga para a região aqui do Nordeste e Rio Grande do Norte. Então, para a gente deixar de ser só exportador de energia, para ser consumidor. Então, computadores de alto desempenho consomem uma quantidade absurda de energia. Segundo, data centers de grande porte, de médio e também de pequeno porte, porque você pulveriza também, é estratégia também, você não pode esquecer data centers de pequeno e médio. Quando eu estou falando de 5, 10 mega, nessa faixa aqui de pequeno e médio, pequeno na verdade, média de 50, 60 e de grande porte chegando até 200 mega. E também cabo submarino. Nós somos nosso tripé que a gente está atacando sobre isso. Nós evoluímos agora junto com a parceria com o governo federal, estamos aí para receber um supercomputador. O Plano Nacional de Inteligência Artificial do PBIA vai ser o principal computador para processamento de dados e informações de inteligência artificial do Brasil. Aqui no Rio Grande do Norte, vai ficar ali no Parque Tecnológico Augusto Severo, que é o Parque Tecnológico do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Hoje abriga várias empresas de tecnologia, vai atrair cada vez mais essas empresas se instalarem lá e nós vamos ter a capacidade de criar um hub, desenvolver um grande hub, tecnologia com empresas Big Techs, empresa que desenvolve soluções para o mercado financeiro, para a indústria e como um todo, com tecnologia nacional sendo desenvolvida através de um supercomputador com tecnologia tanto da NVIDIA ou seja da Huawei chinês, que são os dois hoje que disputam o mercado. Que a Ju vai ter que ir pra lá, hein? Eu tô achando. Provavelmente, pode receber vocês braços abertos, né? O segundo ponto que é fundamental, como essa questão dos data centers, porque os data centers hoje é uma questão de soberania nacional, gosto de dizer isso. Para você ter uma ideia, a indústria brasileira, só 30% dela é digitalizada. Você pega os Estados Unidos, 85%. Você pega a Europa, 75%. Ou seja, a gente tem um caminho longo para a digitalização da indústria brasileira. E ela, para digitalizar, ela precisa de data centers para processar esses dados, ser armazenados em grandes histórias e permitir. Isso consome muito energia no processo como um todo. Então, para a gente entender soberania nacional, porque com esses data centers aqui, nossos dados, o seu dado, o seu de Leonardo, que você agora, ou se você está aqui nos assistindo agora, que está pegando o seu celular, acessando o WhatsApp, ou então no seu aplicativo financeiro do seu banco agora, ele está indo agora lá para um servidor, por exemplo, lá no Texas, nesse exato momento agora, sendo processado lá e voltando para o Brasil em questões de milésimos de segundos, na velocidade da luz, e você não percebeu. Só que esse dado está lá nos Estados Unidos. Quem está acessando é um servidor de lá. Olha o risco que está acontecendo. O meu dado, o seu dado, o dela, está lá da população brasileira, muitas vezes. Olha que situação. Então é necessário que o Brasil desenvolva toda uma rede importantíssima de grandes data centers para que esses dados fiquem aqui e que sejam submetidos à própria legislação brasileira. Porque quando ele está num data center lá, o seu dado, ele é submetido, por exemplo, às leis americanas de acesso à informação. Quando ele está aqui, ele é submetido às leis de acesso à informação brasileiras. Ou seja, ele garante que seu dado não será vendido, ele garante que seu dado não será comercializado, tá certo? Ou utilizado para determinadas situações, às vezes, de formas escusas, que pode acontecer em relação a isso. Então é importante, por isso que a gente está investindo. E estamos muito satisfeitos com o que está sendo feito, com os projetos sendo desenvolvidos agora. Lógico que a velocidade de um data center é diferente quando o povo pensa. É de uma hora para outra, não é.
Data center é complexo, o processo todinho. Você tem que ter uma quantidade de clientes específicas para pagar um data center, a não ser que você tenha uma grande empresa, uma grande big tech, que tem uma demanda absurda disso, como o TikTok da vida, que, por exemplo, que está construindo lá no Ceará e só está sendo construído lá para o Ceará porque tem um cabo submarino lá e porque ela está dentro do quê? De uma zona de processamento de exportação. Que quer dizer o quê? Quando eu trazer os stores, quando eu trazer os gabinetes para lá, ele não vai pagar imposto, porque ele está dentro de uma zona de processamento espacial, só porque está lá. Mas do ponto de vista energético, por exemplo, o Ceará ele não é autossustentável. Então a conta de energia não vai ser barata. É tanto que estou construindo uma planta eólica, né, uma empresa parceira da TikTok nesse projeto, para fornecer energia exclusivamente para esse empreendimento. Então essa energia não vai ser tão barata como o consumo é muito alto. Então ele só está lá porque é uma questão tributária e fiscal, porque é uma zona de processamento e exportação. Tirando isso, os data centers eles vão ser muito pulverizados no Brasil todo. E vão ficar aqui no Rio Grande do Norte, inclusive a gente tem licenciamento já no órgão ambiental tramitando de data centers, que estamos esperando, inclusive, até o dia, depois, até acho que o dia 15 de junho, nós estamos aprovando a resolução do CONEMA, que regulamenta a atividade de licenciamento ambiental para data centers. E com isso, o IDEMA vai poder emitir as licenças que estão tramitando dentro do órgão. Isso é importantíssimo. E aí que trata aquela questão do uso da água, uso do espaço que você vai ser utilizado, como se dará o processo. E isso garante ao empreendedor como vai funcionar a regra do jogo. E evita justamente especulação e a judicialização. A judicialização, porque a regra já vai estar clara do jogo, vai evitar interpretações que seja do ponto de vista de qualquer pessoa, desde uma ONG, ou o governo do Estado, ou a Procuradoria, ou o Ministério Público, que pode ter interpretações de acordo com quando você tem justamente buracos desse processo. Mas quando você tem a legislação, você tem uma resolução e já determina como funciona a regra do jogo, aí está posto o processo. Te agradecer enormemente por essa palestra, essa aula aqui no podcast. Dizer que a EJUP é um canal aberto de comunicação para que tu também possa integrar os nossos quadros docentes aqui e trazer mais conhecimento para o pessoal. E, principalmente, nós temos um momento importante histórico, tá? Onde é possível deixar um legado. E o ser humano ele sempre caminhou em torno da energia, desde a pré-história, desde do homem nômade, desde a descoberta do fogo, o homem ele se localizou em função da energia. E o principal coração energético do mundo hoje, um dos principais é o Rio Grande do Norte. Então nós temos efetivamente a oportunidade de transformarmos economicamente esse estado, de transformarmos de forma sustentável a nossa economia. E eu acredito que a pessoa certa ocupando esse espaço é um biólogo sendo secretário de Desenvolvimento Econômico, tendo passado por essa jornada. Então, efetivamente, a gente está muito bem representado, né? Então, eu te agradeço. Eu abro para a Rossana fazer as considerações finais. Não, eu quero agradecer você ter aceito o nosso convite e dizer que eu não vou dizer que eu estou positivamente impressionada, porque eu já tinha tido oportunidade de ver você falar e ver o quanto você domina o que você está fazendo. Eu diria que hoje a Secretaria de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte é uma secretaria que ela não tem só uma demanda muito grande, mas ela é talvez a esperança do Estado de melhorar, né, economicamente. Então, você tem uma responsabilidade muito grande, embora num pequeno prazo aí, né, que nós temos esse ano ainda, mas eu penso que com a sua capacidade, com o seu poder de articulação, né, junto e recebendo o apoio do governo, você tem muito a fazer. Eu estou muito feliz, sinceramente, Hugo, com essa nossa conversa aqui hoje e ver o trabalho que está sendo desenvolvido lá por vocês. Acho que mas é preciso fazer muito mais. A gente tem muito que desenvolver ainda no Estado. Nosso Estado, hoje, do ponto de vista econômico, ainda está entre os estados mais pobres do país e nós temos muitas riquezas aqui e a gente precisa parar de tratar as nossas riquezas
como nós tratávamos antes, né? Como se fossem a gente mandava para lá a matéria-prima e consumia, e a gente ainda continua fazendo um pouco isso, né? E consome já o produto final. Então mas eu vejo que existe aí uma luz no fim do túnel com tantas ações, né, que vocês têm, que você colocou aqui muito bem para a gente, e para uma norte-riograndense como eu, e para pessoas que, embora não tenham nascido aqui como Leonardo, mas que são norte-riograndenses, potigucho, né, que é um gaúcho potiguar, é um alento para a gente ver que nós temos para onde ir, existem caminhos, e é muito importante a gente ver que tem um secretário como você que está muito focado nesse desenvolvimento, né? E eu saio daqui dessa entrevista hoje feliz de ver que o trabalho que vem sendo desenvolvido tem sido um trabalho bom e sério, e você está de parabéns, realmente, obrigada, e eu espero que você aceite o nosso convite para ser um dos nossos experts aqui, um dos nossos professores, né, que vai nos dar uma honra muito grande. Muito obrigado, Alciana. Eu gosto de dizer o seguinte, eu tenho 3 filhos, e o que eu luto, todos os dias eu acordo, é pensando, eu preciso garantir que os meus filhos, eles possam ficar nessa terra abençoada, que é a terra que eu nasci. Eu sou potiguar de coração e tenho uma paixão absurda pro meu estado. Eu sou apaixonado por ele, eu vivo o tempo todo. Então eu quero que meus filhos tenham a oportunidade de ficarem aqui. Eu não quero que meus filhos vá para São Paulo, para o Rio de Janeiro, ou vá para Ceará, para Pernambuco, para Bahia. Não! Nós temos que criar as oportunidades, não só para os meus filhos, mas para toda a população do estado do Rio Grande do Norte, que ao longo dos processos viram vários ciclos se instalando, e esses ciclos também causaram, de certa forma, um pouco de decepção, ou então até desacreditação desacreditar que aquele ciclo pudesse provocar o desenvolvimento econômico do estado. E eu estou dizendo para vocês que isso acabou. Esses ciclos viciosos não podem existir mais. Nós temos que tratar o desenvolvimento econômico com profissionalismo, com gestão, com pessoas profissionalizadas, né? Hoje nós temos aí uma equipe absurda. A maioria da minha equipe técnica hoje são formada por mestres e doutores. Nós temos bolsistas, temos pesquisadores que atuam diretamente na execução de vários projetos. Muitos, inclusive, nós internalizamos para isso, justamente para que o arcabouço de conhecimento ele não fosse sequestrado ao final de um contrato e fosse por consultoria que era de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ao contrário, nós estamos criando uma massa crítica absurda para o estado do Rio Grande do Norte, de especialistas que vão atuar tanto no setor público, mas no setor privado futuramente, tudo produzindo aqui no estado do Rio Grande do Norte. Isso é muito importante para que a gente tenha os nossos ciclos econômicos de projetos cada vez mais estruturados, cada vez mais reais e com oportunidade de investimento real. Eu quero voltar daqui a alguns anos, quem sabe aqui voltar, e dizer para você, ó, tudo que a gente fez, a gente está cumprindo desse processo. Pois é, porque para fechar, eu queria dizer o seguinte, nós precisamos de um estado em que a arrecadação desse estado seja suficiente para muito mais do que pagar salário em dia dos servidores. Perfeitamente. Porque a gente não pode mais aceitar viver num estado em que os grandes feitos dos gestores é pagar o salário em dia. A gente precisa pagar os salários em dia, porque finalmente é necessário, precisa pagar os aposentados e precisa ter dinheiro para investimento no estado. E eu acho que esse hoje é o nosso grande problema do estado. A gente precisa... Então, eu vejo que a gente tem aí, me parece que nós temos uma luz verde no fim do túnel, né? Mas lembrando, Rossana, que é importante isso citar. O desenvolvimento econômico, ele não é feito em 3, 4 ou numa gestão pública só, não. Desenvolvimento econômico tem que ser encarado como estratégia de Estado, como política de Estado. O que eu faço aqui, eu gosto de dizer, toda segunda-feira eu reúno nossa equipe. Nós temos quase 80 colaboradores, eu chamo os chefes de setores e toda vez a gente faz meio que esse mantra, excitando. Gente, o que estamos fazendo aqui, ele vai resvalar daqui a 10, 15 anos lá na frente. Porque é política de Estado. Eu não posso pensar de forma imediatista. Eu tenho que pensar como vai desenvolver aquele mercado, como é que eu posso promover aquilo ali. E nós temos uma responsabilidade no espírito público que tem que estar na veia. Todo dia você acordar no café da manhã e comer isso.
o processo. É uma questão de catequização de todo mundo envolvendo isso. Sabe o que é você mudar os paradigmas e os parâmetros que você tem da gestão comum, que é todo dia aquele feijão com arroz? Isso não pode existir mais. Por isso, quando você diz que a SEDEC é uma secretaria estratégica, realmente ela é estratégica. Porque o futuro desenvolvimento do Rio Grande do Norte, o de agora e o de amanhã, passa pela SEDEC. Se você está colhendo, se a gente está colhendo os louros de um desenvolvimento econômico, é porque a gente teve uma SEDEC que teve uma visão estratégica, que atrelou com uma visão política de desenvolvimento, que fez o que tem que fazer para poder a gente colher, por exemplo, e ter hoje mais de 350 indústrias se instalando. Ou seja, a gente está colhendo o fruto agora que foi feito lá em 2019. Olha só, estamos colhendo agora centro de distribuição, estamos falando de cabo submarino, estamos falando de data center, coisa que a gente começou há 2, 3 anos atrás, né? Que vai se resvalar nos próximos 3, 4 anos, quando começar a entrada de operação e tudo. Essa visão de Estado. Nós temos que esquecer cada vez mais de trabalhar como visão de política de curto prazo e visão de Estado estratégica de desenvolvimento. Foi isso que o Ceará fez, foi isso que a Bahia fez, foi isso que São Paulo fez muito bem, Santa Catarina, Curitiba, essas visões estratégicas, estou dando aqui só exemplos do nosso país, quando você tem essa visão estratégica de Estado. E é isso que o Estado está fazendo, e eu posso garantir a vocês, é isso que, como gestor, nesse exato momento como eu estou fazendo, e como eu sempre fiz na minha vida pública, trabalhei como política de Estado, de não só de curto prazo, mas principalmente de longo prazo. Hoje o professor foi brindado com a aula de um ex-aluno, né? Foi uma grande aula, e uma honra para mim, né? Mas o Sérgio Unonesco foi assim, satisfação enorme. Se despeça dos nossos espectadores, antes para que a gente possa se despedir também. Com um prazer enorme, adorei esse papo aqui. Eu acho que, cara, eu fiquei tão à vontade aqui, né? Normalmente é uma entrevista muito fechada, mas aqui foi um ambiente tão legal. Vocês falaram de vários. Deu liberdade também, agradeço a liberdade que vocês me deram. Deu poder de forma tranquila, transparente, colocar o posicionamento do governo, mas também o posicionamento meu também. Como eu encaro as coisas também. Isso é legal. Foi positivo, né? Posicionamento técnico, principalmente. Eu me senti muito confortável aqui. Agradeço demais a vocês que estão nos escutando. Estou dizendo que a SEDEC está de portas abertas para receber todos vocês. Eu gosto de dizer que a SEDEC é a casa do empresário no estado do Rio Grande do Norte e também da população, que é beneficiada através das medidas públicas. Não é para deixar o empresário, não. É para atender a população, porque o que a gente faz também resvala em política social. Então, ela está de portas abertas e tudo que eu falei aqui, vocês vão poder acessar a página da SEDEC através das nossas plataformas que a gente tem, pode acessar nosso painel de indicadores econômicos, monitorar, fiscalizar e questionar o Estado e questionar principalmente a SEDEC, como nós estamos atuando, como a gente está chegando a esses dados e principalmente como a gente quer chegar nos seus objetivos. Nós adoramos quando a gente é provocado pela sociedade, porque nos faz nos mexer cada vez mais. Então eu convido a vocês a nos provocar cada vez mais, tá bom? Obrigado, gente. Eu fui ali, mas é aquela ali. Bom, pessoal, muito obrigada para você que ficou conosco até agora, mas o papo estava muito bom e até o nosso próximo podcast, esperamos que o nosso próximo convidado seja tão eloquente quanto o secretário de Direito de hoje. Obrigada. Obrigada a vocês. Isso, se lembrem de curtir o nosso Instagram, né? Em grupo oficial. Inclusive, esse podcast ele está disponível no Spotify, está disponível no YouTube, no nosso canal do YouTube. Então, te agradeço, Hugo, muito obrigado. Foi uma verdadeira aula. Um abraço cordial a todos e fiquem bem.